paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Universidade, nessa semana, providencialmente, estamos indo para o final do Evangelho de Marcos, ou seja, a morte de Jesus, para quem sabe já a semana que vem abordar a ressurreição. Então, no capítulo 14, tendo como pano de fundo, no espelho que se olha, já temos então a conspiração como Jesus. A conspiração contra Jesus. A morte de Jesus já estava decidida no capítulo 11, versículo 18, no capítulo 12, versículo 2, mas aqui nos diz o primeiro versículo do capítulo 14 e o segundo, que a Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Marcos 3:9, vemos a atitude de uma discípula de Betânia, que lava Jesus com um perfume caríssimo. Então, Jesus aqui representa a todos os pobres, amados por Deus, é modelo para todos, em todo o mundo. Então, para isso, nos diz que onde for proclamado o Evangelho no mundo inteiro, o que ela fez será contado em sua memória. Então, era um nardo puro, caríssimo, né, que derramou sobre a cabeça dele, sinal da morte que ele iria sofrer. No capítulo 14, versículos 10 a 31, temos estranhas atitudes dos discípulos diante da cruz. No capítulo 14, versículo 10 a 11, Judas decide trair Jesus, por medo e também por procura de vantagem para si próprio. Medo, né? Por quê? Porque se sabia que Jesus era ameaçado e procurado, e alegria, porque eles prometeram muito dinheiro. Então ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Começamos aqui a nossa meditação, inclusive do Evangelho desses dias, a traição de Jesus, em que medida somos fiéis, em que medida temos traído Jesus. Nos versículos 12 a 16 do capítulo 14 ainda, há os preparativos para a ceia pascal, que nós recordamos na Eucaristia a cada missa. Jesus sabe que será traído. Então, aqui, né, eles mostram, o Evangelho nos mostra que os discípulos foram à cidade e acharam aquele andar superior onde se realizou a última ceia de Jesus, numa casa. Nos versículos 17 a 21 se anuncia a traição de Judas. Jesus diz: um de vós que come comigo há de me entregar. A ceia é a expressão da máxima intimidade e confiança em qualquer oportunidade, a não ser que seja algo comercial, né, para inglês ver. Mas a ceia é a expressão aqui no caso, e normalmente nas famílias, de máxima intimidade. Nos capítulos 22, versículos 22 a 25, temos então a ceia pascal. Se está então celebrando a ceia pascal. O que vemos aqui? Existe o anúncio da traição e também o anúncio da fuga de todos Jesus, nos versículos 26 a 28. Diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que é algo que está no Salmo 41, versículo 9. Todos vós vos escandalizareis, mas diz que quando eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Ele deixa o aviso. Ele vai perdoar o abandono até a negação de Pedro, que vem logo a seguir, nos versículos 29 a 31, ainda do capítulo 14.
né? Diz o Evangelho que então Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui é anunciado esse anúncio da negação de Pedro, que prometia fidelidade total. Jesus disse que ainda quando o galo cantar, vais me negar 3 vezes. Que mais? Né? No capítulo 14, nos versículos 32 a 51, nos mostra as atitudes dos discípulos já no Horto das Oliveiras, Jesus toda noite rezando. Durante a agonia de Jesus, existe o contraste entre a oração e a vigília de Jesus e o sono dos discípulos. A atitude dos discípulos também durante a prisão de Jesus é de alienação, de afastamento. Ou seja, quando Jesus é preso, né, Judas tinha dito: aquele que eu beijar é aquele, devem levá-lo. Lançaram a mão e o prenderam. E né, dos que estava presente, tomando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou a orelha. Jesus disse a ele: serei eu um ladrão? Saístes para procurar-me com espadas e paus? Eu estive convosco no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram que se diz, então abandonou fugindo, todos fugiram, abandonando Jesus. E um jovem o seguia, e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Então Jesus abandonado por todos. No capítulo 14 ainda, versículo 53 ao 15, versículo 20, temos o processo contra Jesus nas várias visões possíveis daquele que agora vai ser julgado. Nesse julgamento, então, nós vemos o que é essa disfarçatez, vemos o que é essa falta de escrúpulo, essa falta de verdade. Então, o que nós vemos aqui? Jesus, condenado pelo sumo tribunal, assume ser o Messias. É a única vez que ele diz: eu sou, respondendo sob o título do Filho do Homem, que é o título preferido por Jesus, como veremos depois. Esbofeteado e ridicularizado como Messias profeta, diante da negação de Pedro, até com juramento e maldição contra Jesus. E com o canto do galo, lembrou a palavra de Jesus e começou a chorar. Esse é Pedro. Como muitos de nós, talvez, na hora do aperto, voltamos para trás. Condenação de Jesus, pelo poder romano, com a acusação de ser Messias rei, ou seja, qualquer sopro suspeita de conspiração, os romanos esmagavam sem dó nem piedade. Inclusive, dando preferência a Jesus do que a Barrabás, que era um guerrilheiro anti-romano. Jesus, então, é condenado, cuspido no rosto, Messias que é servo, anunciado por Isaías no capítulo 50. Vão tirar-lhe a barba e cuspir-lhe no rosto. Jesus é humilhado. Talvez um sofrimento moral maior do que o sofrimento físico. Diante da cruz, capítulo 15, estamos indo para o final do Evangelho, versículos 21 a 39, diante da cruz, no Calvário, surge Simão de Cirene para carregar a cruz, forçado então pelos soldados, porque Jesus já não suportava mais o peso daquela enorme cruz. Simão é o discípulo ideal, esse Simão Cireneu, que caminha na estrada de Jesus, é aquele que ajuda, segundo o Evangelho, a carregar a cruz. Versículos 23 a 32, Jesus é crucificado como marginal ao lado de 2 ladrões. Já dizia o profeta Isaías, no último canto, quarto canto do servo de Javé, capítulo 53, versículo 9 deste profeta, que deram-lhe a sepultura entre os criminosos. É uma profecia que Jesus assume. Depois, ele é indicado também como rei dos judeus, ironicamente. E caçoavam de Jesus, e tentam Jesus. Se
descer da cruz, nós podemos ver e crer, dizendo isso de uma forma zombeteira. Aceitariam Jesus como Messias se não estivesse na cruz, como Pedro. Então, versículos 33 a 39 é a morte de Jesus. E aqui, o que é mais estranho e inesperado é que quem identifica e confessa Jesus na cruz como Filho de Deus é um pagão, é um centurião romano, no capítulo 15, versículo 39. E essa frase, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, forma uma grande inclusão com o capítulo 1, versículo 1, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, todo o Evangelho é entendido entre essas duas proclamações que Jesus é o Filho de Deus no início e no fim. Diante do sepulcro de Jesus, já indo para o fim do Evangelho, capítulo 15, versículo 40, a 16, versículo 8, nós vamos ouvir após um breve intervalo. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz
quem tem Deus no coração. Retomando o que dizíamos, então, Jesus crucificado diante do sepulcro, há mulheres que estão ao longe, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e a mãe de Tiago e Salomé. Só mulheres são as mais corajosas. Fiéis até o fim, só Madalena e Maria mãe de Jesus, perto do sepulcro fechado. 2 mulheres. No capítulo 16, versículo 1 a 8, então, vemos o anúncio da ressurreição. E quem faz esse anúncio é um anjo. Indo lá de manhã cedo, de novo, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, verificam que nada mais está no túmulo, rolaram a pedra, viram um jovem sentado, né? E que questiona se procuravam Jesus o crucificado, e ele diz: eis onde o puseram, mas ide dizer aos seus discípulos, e Pedro, sempre Pedro é ressaltado, que ele vos precede na Galileia, e lá o vereis como havia dito. Então houve um temor e um estupor que tomaram conta das mulheres. Elas nada contaram, pois tinham medo. Elas tinham medo diante desse fenômeno que transcendia a sua preocupação. O que nós vemos então? Jesus não desiste ao dizer que vai precedê-los na Galileia, né? O anjo, Jesus está retomando a relação fracassada de traição pelos discípulos. Ou seja, os eleitos fracassaram. Nós sabemos que os discípulos, como nós, hoje, temos defeitos, fraquezas, medo, incompreensão, mas não temos malícia e nem má vontade como aqueles que condenaram injustamente Jesus. E Jesus é fiel àqueles que demonstram fraqueza e medo, mas ele destapa aquilo que é maldade, aquilo que é malícia. Por isso ele é morto. Então, surge uma fidelidade daqueles que não eram eleitos. Contraditoriamente, o que nós vemos? O fracasso de alguns é a força da fé de outros. Mulher de Betânia, aquela que ungiu Jesus, o Simão Cirineu, que carregou a cruz com Jesus, o centurião que declarou Jesus é o Filho de Deus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e João, Salomé e outras mulheres que subiram com ele para Jerusalém. José de Arimateia, no Sinédrio, mulheres que receberam a ordem expressa de chamar de volta os homens afastados, são aqueles dos quais não se esperaria fidelidade, porque não pertenciam ao círculo mais restrito e escolhido dos discípulos. Qual é a atitude de Jesus? Tá? É a esperança e motivação até mesmo ao discípulo mais desanimado e fracassado, como talvez nos sentamos em alguns momentos. No anúncio da fuga dos discípulos, já avisa que vai esperar por eles na Galileia, mesmo sabendo da traição, que já tinha dito no capítulo 14, versículo 18, a de Judas, da negação de Pedro, no capítulo 14, versículo 30, da fuga de todos, ele colocou o gesto da Eucaristia, ou seja, a Eucaristia de Jesus já foi um ato de perdão, consciente de tudo aquilo que iria suceder, deixando-o sozinho. O que nós temos então? Existe uma nova sinalização. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus, no capítulo 15, versículo 39. Muitos títulos de Jesus foram utilizados. Aquele que Jesus prefere é o Filho do Homem. Mestre é o mais frequente. Mas o Filho do Homem aparece como título de Jesus 14 vezes. Significa o seu aspecto humano e divino. Messias também significa também uma menção lá do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 27, quando aparece uma figura transcendente que correspondia aos discípulos, ao povo fiel de Javé. Correspondia também ao povo de Israel fiel. Esse Filho do Homem é uma figura individual, transcendente, ao mesmo tempo se refere ao aspecto humano, ao povo. Jesus também é chamado de Messias ou Cristo. Tradução de Messias hebraico é o Cristo em grego e latim.
É mencionado 4 vezes. Nazareno, 4 vezes. Rei dos judeus, 4 vezes. Profeta, 3 vezes. Filho de Davi, 3 vezes. Senhor, 3 vezes. Filho amado, 2 vezes. Filho de Deus, 2 vezes, apenas no início e no fim, como nós vimos, que é a grande inclusão. Filho do Deus Altíssimo, 1 vez. Filho do Deus Bendito. Filho de Maria, 1 vez. Santo de Deus, noivo de Deus, Rabone, que significa mestre, pastor e rei de Israel. São os vários aspectos de Jesus que são percebidos pelas pessoas e até por ele mesmo admitidos, que se referem então à sua identidade. Nos títulos nós vemos a identidade. Porém, Jesus não cabe em nenhum esquema, não cabe em nenhum título. As expectativas eram variadas. O destaque do Evangelho é o Filho do Homem e Filho de Deus, os principais títulos. Filho do Homem é o nome que Jesus gostava de usar para si. É o único nome ou título que Jesus usava para si, apenas esse. Em Marcos, quase sempre para falar de sua paixão, morte e ressurreição, o Filho do Homem, para indicar a glória que vai ter como Messias junto de Deus, para indicar o poder, indica sofrimento, glória e poder. Esse é o título Filho do Homem. Qual é a origem do título? Ezequiel já fora chamado de Filho do Homem por Deus para anunciar o Evangelho. Daniel, como eu dizia, no capítulo 7, versículo 28, refere-se ao povo de Israel. Qual é a conclusão? A missão do Filho do Homem é a missão de todo o povo de Deus, é realizar o reino de Deus como um reino humano. Para nós é isso que vale. Então a missão de Jesus é a nossa missão. É um reino humano que manifesta o reino transcendente de Deus. Indo um pouco adiante, Jesus, o Filho de Deus, outro título, uma nova chave para entender quem é Jesus. Jesus finalmente é reconhecido como Filho de Deus na cruz. Ali Jesus é identificado. Assim morre o Messias, que é o servo de Deus. Veio para dar a vida pelos seus discípulos, conforme João, capítulo 10, versículo 45, e a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que é o famoso hino cristológico dessa carta. Então, o que acontece? Indo para o fim, capítulo 16, versículo 7, Jesus ressuscitou, né? E diz aos discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Ou seja, tenham fé nessa boa notícia, que já era dito lá no capítulo 1, versículo 15. Ou seja, é preciso não se fechar em nenhum nome ou título, doutrina, costume, devoção ou reza, não olhar o crachá, mas o rosto de Jesus. O encontro sempre traz surpresas, sobretudo com Deus em Jesus. Podem se converter um pagão, como o centurião romano, uma pobre viúva que deu tudo que tinha, no capítulo 12, versículo 43 e 44, um cego, no capítulo 10, 46 e 52, os pequenos que sofrem, no capítulo 9, versículo 42, os pequenos que creem, uma mulher que era suspeita, que vai ungir os pés, os cabelos de Jesus, mulheres que são reconhecidas como testemunha. Então, para nós, nem a igreja é proprietária de Jesus, mas ela é o que é de Jesus, ou seja, ela é aquilo que se refere a Jesus. Muitos não foram capazes de crer, só creriam se não houvesse cruz. E Jesus é o Messias na cruz. Há uma fé que transforma as pessoas. E é essa fé que devemos pedir na Páscoa. Jesus pedia a fé nele e a criar confiança em si mesmo. A fé é a força que transforma as pessoas, que traz o perdão dos pecados, já lá no início, capítulo 2, versículo 5, que enfrenta a tempestade, capítulo 4, versículo 40, que dá poder de cura no capítulo 5, 34, que vence a morte, capítulo 5, versículo 36, que faz abrir os olhos para quem tem fé, nós sabemos que tudo é possível.
Não deve-se escandalizar os outros, levando a suas descrenças, mas deve-se aceitar Jesus sem pedir condições ou sinais. A fé opera milagres, a falta de fé produz medo. O caminho para a fé é a oração. Estamos já indo para o fim, né? Então, deixamos a próxima parte para depois da Páscoa. Então, Jesus ressuscitou. Qual é a nossa esperança? Que todos tenham uma boa Páscoa. Pedimos a Deus com a sua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa Páscoa, bom fim de semana. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.